Dando continuidade, então, ao capítulo Nossa Sociedade é Limitada, né? Como tivemos a oportunidade de iniciar, que é a partir do nosso artigo 1052. Vamos ver hoje, terminando essa parte aqui, no que se refere aos nossos tipos de sociedade, principalmente aqui no que se refere à identificação e à verificação das principais características da sociedade. Nessas aulas nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Vamos encerrar aqui a sociedade limitada, depois trabalhar com sociedade em nome coletivo e em comandita simples. Né? Lembrando que, no que se refere ao direito societário especificamente, nós teremos a oportunidade de estudar em semestres posteriores, ou em módulos posteriores, principalmente porque teremos a oportunidade de trabalhar aí com as nossas sociedades por ações. Aí sim, nós trabalharemos mais especificamente e aprofundaremos as questões relativas ao direito societário, que é esse direito entre relação entre sócios e sociedades, sociedade e sócio, sócio e administradores, administradores e sociedade, sociedade em relação com terceiros, sócio e administradores com terceiros. Né? Nós vamos terminar aquela sociedade limitada, falando sobre essa matéria que é fundamental, que é a deliberação dos sócios. Né? Então, nós temos aqui, só lembrar rapidamente. Lembrando, eu gosto sempre de fazer essa ressalva, em todas as nossas aulas, todos os nossos encontros, o seguinte, olha, a sociedade limitada, diferentemente do que aconteceu, e a sociedade limitada é essa que nós estamos trabalhando agora, diferentemente do que aconteceu com os outros tipos societários, a nossa sociedade limitada, os outros tipos societários do Código Civil, como por exemplo a sociedade simples e as sociedades que nós vamos ver hoje em nome coletivo e com medida simples, né? A sociedade limitada, ela pode ser unipessoal. Então aí nós temos a figura de um único sócio. Né? Claro que se ela for unipessoal, esse único sócio terá 100% do capital social, representatividade. Além disso, esse único sócio tem a obrigação de integralizar, ou seja, pagar, claro, também 100% desse capital social. E nada impede, observação que se mostra bem importante, nada impede que a administração dessa sociedade seja realizada por um terceiro. Né? Então, o sócio, esse único sócio da sociedade, ele pode ser sócio e também administrador, só que aí lembre-se sempre que ele está acumulando duas funções. Ele tem a função de sócio e a função de administrador, de gestor daquela sociedade, mas nada impede também que a administração da sociedade seja realizada por um terceiro. O sócio é o Antônio e esse terceiro aqui, administrador, é o Carlos. Tá? Essa é uma situação que existe, da unipessoalidade. Mas claro, nós temos ainda muitas sociedades limitadas que existe sim uma pluralidade de sócios. Não é raro, muito pelo contrário. É uma situação comum essa pluralidade de sócios. Né? Então, nós temos sim essa possibilidade de pluralidade de sócios. E aí aplica-se, claro, todas as situações que nós já vimos. O administrador pode ser terceiro, essas questões todas. Os sócios têm a obrigação de integralizar o capital social. Um sócio pode ter um percentual diferente do outro sócio e questões sucessivas. Em aulas passadas nós tivemos a oportunidade, eu falei bem sobre para vocês, a relação dos administradores.
Ao que compete um administrador? Administrador, o gestor da atividade. Administrador, gestor, por exemplo, um diretor. É aquela pessoa que vai fazer a representação da sociedade, que vai contratar, que vai agir em nome daquela sociedade. Essa é a função do administrador que vimos bem, que contrata, que tem responsabilidade, inclusive. Né? Mas hoje nós vamos verificar a competência dos sócios. E aí, especificamente, nessa questão relativa aos nossos sócios, imaginemos aqui uma sociedade, e nós estamos falando da sociedade limitada. Opa, ficou bem ruim. Da sociedade limitada aqui, ó. Lembrando que é uma sociedade personalizada, tem pessoa jurídica, artigo 45, tem que fazer inscrição no órgão competente. Nós vamos ver aqui, ó, qual é a competência desse sócio. Já que não é o sócio, né, e sim o administrador, pode ser o sócio, inclusive, mas desde que tem aquela dupla função. Uma pessoa é sócio, mas também é administrador. Né? Mas quem compete à administração da sociedade, claro, é o administrador. Nós temos que verificar qual é a função do sócio, ao que compete os sócios e principalmente o mecanismo de deliberação. Tá? Vamos aqui, ó. Das deliberações dos sócios. Vejam só o que está falando aqui, ó. Em outras palavras, competem aos sócios decidir sobre. Depende da liberação dos sócios. Compete aos sócios decidir sobre. Além de outras matérias indicadas na lei ou do contrato. O que o sócio vai decidir? Veja. A aprovação das contas da administração. Olha a questão importante. Nós temos aqui, ó, 2 sócios, por exemplo. Uma limitada. E aí, esses sócios têm um administrador ou administradores, no plural, né, que são o que é um terceiro. Pode ser mais de um administrador. Quem que vai analisar as contas desses administradores? É claro que se alguém está administrando, se ele pode contratar, se ele pode pegar empréstimo, se ele pode demitir, é claro que ele vai estar na gestão daquela atividade. Então, compete aos sócios decidir sobre as contas prestadas pelos administradores. E aí nós temos 2 caminhos, basicamente. As contas podem ser aprovadas ou as contas podem ser reprovadas. Imaginemos que as contas sejam aprovadas. Ok? Não há problema algum, vida que segue. Agora, se as contas forem reprovadas, podem os sócios, inclusive, né, verificar o motivo pela reprovação daquela conta. Se os administradores, por exemplo, agiram com culpa ou com dolo, se agiram contrário àquilo que está na lei, no estatuto, e por isso as contas foram reprovadas, e por isso que houve o prejuízo ou a reprovação daquelas contas, pode, inclusive, os sócios deliberarem sobre o ajuizamento de uma ação de responsabilidade, né, pedindo-lhe a reparação do dano contra os administradores. Então, os sócios decidem se, primeiro, as contas estão aprovadas ou se elas são reprovadas. Principalmente, e se as contas forem reprovadas, os sócios decidem se a sociedade vai ou não ajuizar a ação contra os administradores. Cuidado, ó, observação, e é por isso que eu estou falando sobre esse ponto. Quem vai ajuizar a ação, quem é o titular da ação, é a sociedade, é a pessoa jurídica. Mas a tomada de decisão dos sócios, né, a tomada de decisão é dos sócios, que vai acontecer, por exemplo, em uma reunião dos sócios ou uma assembleia, se passar de 10 sócios. Né? Então vamos continuar. Aprovação
e designação das contas da administração, a designação dos administradores, quando feita em ato separado. Então, tomada de decisão, mais uma vez, dos sócios, para nomear quem são os administradores. A destituição dos administradores, esse terceiro, ó, esse administrador. O modo e a remuneração, quando não estabelecido no contrato, né, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato. Então, você tem que verificar qual que é a forma de remuneração. A modificação do contrato social, olha que importante. Quem que decide sobre, né, essa modificação do contrato social? Claro, os sócios. Lembre sempre que o contrato social, né, é o ato constitutivo da sociedade que os sócios sentaram, estabeleceram regras, cláusulas e ao final os sócios ou o sócio também, né? Lembra que pode ser unipessoal, sociedade, estabeleceram direitos e obrigações entre quem? Entre sócios e sociedade, entre sociedades, entre os próprios sócios e relação perante terceiros. Pois não. Alguém me fala algo, por favor? O microfone abriu? Não? Então vamos seguir, por favor. Se tiver oportunidade, se precisar de falar alguma coisa, podem falar, manifestar à vontade, tá, gente? Não é interrupção. Eu lembro sempre que é uma manifestação importante. Podem sempre falar. Por gentileza, só abrir o áudio mesmo aí. Ou mandar uma mensagem, depois a gente dá uma olhadinha. Então nós temos um contrato social que estabelece isso. Esse contrato social pode ser modificado? Claro. E depende da aprovação de quem? Dos sócios. A incorporação, a fusão, a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação. Incorporar é uma sociedade encampar outra. Aqui rapidamente. Temos a oportunidade de ver isso melhor lá no direito societário. Exemplo, ó, a sociedade A vai incorporar a sociedade B. Então a sociedade B passa aqui, a sociedade A aumenta. Tá? Nós temos a situação de fusão. Sociedade A mais a sociedade B, ó, unem esforços e cria a sociedade C. Isso é o que? Uma fusão. Ou dissolução da sociedade, que é o contrário, né? Dissolução total, por exemplo. Você tem uma sociedade A e a sociedade A vai criar a sociedade B e a sociedade C. Duas sociedades distintas, por exemplo. Ou parte do patrimônio cria outra sociedade, dissolução parcial. Tá. E liquidação da sociedade, os sócios podem, imaginemos que os sócios, como tivemos a oportunidade de falar, os sócios decidiram encerrar a atividade, né? Mas no meio da liquidação, lembra quando nós falamos? Ó, ativo, né? Menos passivo, para encontrar ali esse resultado, passivo, social. O sócio fala, não vamos encerrar a atividade, não. Cessação do estado de liquidação. Vamos retornar à sociedade. Pronto. Nomeação e destituição dos liquidantes. Nesse processo de liquidação da sociedade é nomeado o liquidante. E, na verdade, não existe mais pedido de concordata. Né? Esse instituto antigo foi substituído, claro, pela recuperação judicial ou recuperação extrajudicial de sociedades empresárias. Nós não temos mais concordata. Né? Nós temos, na verdade, o pedido de recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Por que está concordata aqui? Porque o Código Civil é de 2002 e a Lei de Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial que substituiu a concordata é de 2005. E ainda não fizeram uma atualização nessa parte. Mas só lembrar, só reforçar, que nós não temos concordata. Pode pedir, sim, aí leia-se, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. Tá? Essas são as matérias principais trazidas no Código Civil. Mas existem outras matérias que podem ser litigadas em lei específica ou estar no contrato. Os sócios, claro, têm liberdade para introduzir no contrato social as matérias referentes à deliberação da forma que ele melhor
eles entenderem aí, justamente, que eles têm essa liberdade, desde que não seja contrário à lei, desde que seja possível aquele negócio jurídico ali, tabulado, tá bom? Então, nós temos que entender bem essas questões. Veja, é importante destacar que se existem matérias, e aí é o motivo porque é tão importante essa aula de nossa hoje, se existem matérias, existe a necessidade de decidir sobre essas matérias. E aí, como são matérias aqui trazidas pelo Código Civil, a grande maioria delas nós teremos um quórum especial. Só lembrando que quórum é quantidade de votos especial para a aprovação dessas matérias. Você imagina, é claro que se nós tivermos apenas um sócio na sociedade unipessoal, a decisão é única e exclusiva dele, só tem um sócio. Mas a partir do momento em que nós temos uma sociedade com pluralidade de sócios, o sócio A, o sócio B, o sócio C, e o sócio A tem, por exemplo, 40%, o sócio B 30% e o sócio C 30%. Como que fica essa situação? Como que é essa tomada de decisão? Né? Esses sócios vão ter que se reunir. E o nosso Código Civil diz que, se nós tivermos aí 3 sócios, é uma reunião, acima de 10 aí já passa a ser uma assembleia, mas só questão de nomenclatura, reunião e assembleia. É uma situação de reunião dos sócios no dia e horário e data marcada, dia e horário, né? Data marcada previamente. Então, os sócios vão se reunir e vão, né, decidir. E claro que as decisões societárias, essa decisão sobre, lógico que no dia e horário tem que ter a ordem do dia também, né? O que é a ordem do dia? Qual é a matéria que vai ser votada? Isso tem que ser dado essa informação previamente para poder os sócios ali se adequarem, né? Então, aí no dia e horário e com a matéria já previamente estabelecida, o que? Matéria é o que vai ser votado, a ordem do dia. Os sócios vão deliberar. E claro, essa deliberação é proporcional ao que os sócios contribuíram no capital social. Para com o capital social. Imaginemos que nós tenhamos uma sociedade em que um sócio tenha 90% do capital social, um sócio tem 90%, e outros 10 sócios, cada um possui 1% daquele capital social. Nós temos a proporção por cabeça, o número de sócio, de 10 para 1. Mas qual que será o sócio majoritário, qual o sócio que vai ter o maior peso de decisão em todas as reuniões? Nós temos que entender sempre que é o sócio aqui, ó, no nosso exemplo, o sócio A. Esse único sócio que tem 90%. Mas isso é injusto, são 10 contra 1. Não é assim que funciona. Lembrem-se sempre que cada um desses 10 contribuíram com apenas 1% para o sucesso daquele negócio. Se, por exemplo, a sociedade tem um capital social de 100 mil reais, cada um desses 10 contribuíram apenas com R$1.000. Né? Então, seria injusto, ao contrário, aquele que contribuiu com 90%, com R$90 mil, ter o mesmo peso de voto do que um que contribuiu com R$1.000. Né? A injustiça é o contrário. E mesmo assim, se somarem os 10, veja, serão apenas R$10 mil ou 10%, que ainda se configura uma injustiça da mesma forma. Então lembre-se sempre, questões de sócios são decididas não por cabeça, número de sócios, e sim pelo percentual. Agora, claro, se tiver um empate, aí o desempate normalmente se dá pelo número de sócios. Né? Muito bem, igual aqui, ó. Professor, Pois não. isso se não tiver estabelecido no contrato social, Hum. que tem aquele sócio administrador, né? Não, isso. Você pode ter o sócio administrador, mas aí o sócio administrador
nas questões única e exclusivamente para a administração, Tá. Ah, para entendi. representação, para contratar num banco, para demitir funcionário. É aquelas questões do dia a dia. Essas matérias não se confundem, não. Aqui nós Ah, estamos tá. na competência dos sócios, entendeu? Isso. Então, competências do sócio é aquele que tem um investimento, ou seja, a Por mais, exemplo, né? aqui, ó, contas da administração. Esse sócio administrador, ele administrou, então as contas que vão ser aprovadas ou reprovadas serão as contas que ele apresentar. Veja, quem que vai aprovar ou reprovar as contas dele? Os demais sócios. Você entendeu? Então Uhum. veja, isso aqui é competência de sócio. Competência de sócio, tá? Tá ótimo. Então nessas matérias aqui, e foi ótima a sua pergunta para tirar essa dúvida mesmo. Nessas matérias, aí é por capital social. Agora, quando ele é sócio administrador, por exemplo, como foi trazido aí pra gente, naquelas matérias, por exemplo, lá, ele é sócio administrador. Vamos supor que esse daqui que tem 1%, ó, o Carlos, que tem 1%, ele é sócio administrador. Ele pode pegar um empréstimo bancário sozinho? Pode, ele tem poder para isso. Ele pode demitir um funcionário? Pode. Ah, mas ele tem apenas 1%. Meu Deus, mas pode ser até um terceiro administrador. Consegue entender o que eu estou falando? São questões diferentes. Tranquilo? Era essa a dúvida, certinho? Sim, sim. Então, ótimo. Então, vamos dar continuidade aí, por favor. Então, veja. Então, nós temos aí as deliberações desses nossos sócios, que serão tomadas em reunião. Né? Então, como nós temos que entender, aqui, ó, a deliberação será por assembleia se for superior ao número de 10 sócios. Tá? Nós temos ali também a ordem do dia, né? E o importante é o parágrafo segundo, ó, se todos os sócios comparecerem, fica sanado todas e quaisquer irregularidades que porventura existiram na convocação. Exemplo, tem que se convocar os sócios para comparecerem em uma determinada assembleia. Ah, um sócio não foi notificado ou foi errada a notificação, mas ele está lá naquele dia. Se ele está lá é porque ele ficou sabendo, então resolve todas aquelas questões todas, tá? Depois eu vou pedir para vocês fazer uma lida aqui com calma, porque tem outras questões que são mais importantes. Aqui está falando só da formalidade da, da, da nossa convocação para as reuniões ou para as assembleias, né? Né? E eu acho que isso é importante depois vocês fazerem igual. A Assembleia será instalada com a presença em primeira convocação dos titulares no mínimo de 3/4 do capital social. Lembrando que 3/4, 75%. E a segunda, com qualquer número. Né? A primeira convocação, né? Nós temos aí um prazo mínimo de 8 dias e para a segunda 5 dias. Depois vocês vão fazer uma lida aqui para gente, tá? Acho que isso aqui é só fazer uma lida mesmo, é só fazer uma leitura, uma lida ficou errado. Só fazer uma leitura, perdão, né? E aí nós temos isso de forma mais rápida. Mas o que eu quero falar é o seguinte, ó, você tem que saber qual que é a ordem do dia, essa questão toda. Mas olha, no que se refere, e nós chegamos aqui que é o mais importante, é o quórum de deliberação igual eu estava trabalhando com os senhores. Qual que é o número, qual que é o percentual do capital social necessário, veja, necessário para se aprovar determinada matéria. Imaginemos que A tem 40%, B 30% e C 30%. Olha o que a nossa lei nos diz. Né? Ressalvado o disposto no artigo 1061, lá no artigo 1061. Olha o que fala o artigo 1061. Só lembrar aqui rapidamente. Ó. A designação de administradores não sócios dependerá da unanimidade, da aprovação unânime dos sócios.
Então, se você for designar o administrador não sócio, você precisa da anuência de todos os sócios enquanto o capital não estiver integralizado. E de 2/3, no mínimo, após a integralização. Então, ressalvada essa regra, que é a nomeação de administrador não sócio, capital não integralizado 100% e capital integralizado 2/3 do capital social. Lembrando que 2/3 vai dar 66,67%, né? Se for a integralização do capital social, se o capital social, perdão, não estiver integralizado, você vai precisar de 100%. A, B e C tem que aprovar. Ou, se não estiver integralizado o capital, se já estiver integralizado, perdão, se já estiver integralizado o capital, você vai precisar da anuência do A mais o B, ou do A mais o C, para poder chegar aqui nesse 67%, que é A mais B, ou A mais C, dá 70%. Tá? Então, essa é uma situação aí para a gente. Então, ressalvado essa situação, como que fica a deliberação dos sócios? Aqui, ó. Esse artigo aqui é muito importante, tá? O 1076. Pelos votos correspondentes a, no mínimo, 3/4 do capital social. 3/4 do capital social, 75%. Tá? Nos casos previstos no 5 e 6 do 71. O que é o 5 e 6 do artigo 71? Ó, 5 e 6 do artigo 71. Incisos 5 e 6. Ó, 5 e 6 do artigo 71. O que é? Ou que são? Modificação do contrato social ou incorporação, fusão, dissolução ou cessação de liquidação. Então, nesse caso, você precisa de 75% para modificação do capital social. É a mesma coisa. Ó. A mais B podem autorizar, ou A mais C pode autorizar, porque dá os 75%. Lembrando que A tem 40% e B e C 30% cada um. Tá? Agora, B e C não conseguem, porque vão chegar a apenas 60% do capital social. Então, a participação de A aí se mostra fundamental. Esse, né, 75% do capital para modificação do contrato social, incorporação ou fusão. Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social. O que é mais da metade do capital social? Mais do que 50%. 51%. Mais da metade. 51%. Mais da metade do capital social. Nesse aspecto, né? Nos casos previstos no inciso 2, 3, 4 e 8. Então, vamos ver aqui, ó. 2, 3, 4 e 8. 2. Designação de administradores quando feita em ato separado. 3. Destituição dos administradores. 4. Modo e remuneração. E 8. Recuperação judicial. Né? Nesse caso, exige-se mais da metade do capital social. Quem que pode aprovar aqui, então? Ó, A mais B pode aprovar, porque dá 70%. B mais C, olha, lembra que B mais C não podia alterar o contrato social? Não podia, mas agora consegue aprovar, porque eles têm 60%. Né? Então, e aí, todos os outros ali podem fazendo aí essa modificação, desde que tenha mais do que 50%. Tá? E, finalmente, nós temos aqui ainda a outra regra. Pela maioria dos votos presentes nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se o contrato não exigir uma maioria mais elevada. O que é mais do que 50% dos presentes? Não é a totalidade do capital social, não. Ó. Não é o chamado quórum qualificado, não. É a maioria dos presentes. Isso significa dizer que, por exemplo, em se tratando aqui da aprovação e reprovação das contas da administração, se no dia e horário designados comparecer apenas o sócio C,
apenas o sócio C, lembra que o sócio tem 30%, se ele comparecer apenas ele, a maioria dos presentes, quem é responsável por reprovar é ele. Então, com 30%, aprova. Agora, se aparecer o sócio A e o sócio B, né, a maioria simples dos presentes é quem tem 40%, vai ter mais do que 30%, então A vai prevalecer a decisão dele. Agora, o problema todo é se acontecer o quê? Se aparecer B e C. E se eles tiverem votos distintos um do outro, cada um votar contrário um ao outro, como cada um tem 30%, acontece empate. Em acontecendo o empate, né, o que nós temos? Vai marcar uma nova assembleia, uma nova reunião para decidir. Continuou o empate. Aí é decisão judicial. Ou por meio de arbitragem, se tiver previsão no contrato. Pois não. Alguém aí, senhores, para falar? Ou não? Então vamos continuar, então. Acho que tem um som aberto aí. Olha para mim, por gentileza, gente. Não. Vou ver aqui. Eu vou pedir licença. Vou desativar aqui, ó. Isso. Depois liga aí pra gente, tá? Por favor. Vamos aqui, ó, então. Vou pedir desculpa aí só porque fica dando retorno. Então, essas são as questões mais importantes. Inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, que refere-se aí à deliberação dos sócios, tá? Então, cuidado com essas questões. A maioria dos presentes não se confunde com mais da metade do capital social. A maioria dos presentes é presente simples mesmo. Compareceu um, é ele. Compareceram 2, é quem tem maior capital social. Tá? Isso, claro, se o contrato não exigir mais elevado. Tá bom? Isso é muito importante. Lembrando que as reuniões dos anos, porque eu li aqui, desculpa, a reunião dos sócios ou assembleia deve acontecer pelo menos uma única vez no ano. E principalmente nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. Exercício social é esse período de um ano, que normalmente ele se amolda ao nosso calendário civil. Vai do dia 1º de janeiro, por exemplo. Primeiro não, né? Primeiro é feriado. Do dia 2 de janeiro até lá, ao final, 31 do 12. Esse é o intervalo de um ano nesse calendário civil. Terminou esse um ano, tem que acontecer uma assembleia num dos 4 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, né? Para deliberar sobre a conta dos administradores, balanço patrimonial e o resultado, para ver se teve lucro ou prejuízo, designar novos administradores, se for o caso, e reprovou as contas, vai ajuizar uma ação contra o administrador, tem que destituí-lo, né, e designar um novo. Ou tratar de qualquer outro assunto que seja importante naquela data ali, do dia. Tá? Depois vou pedir para vocês também fazer uma leitura aí sobre essa questão. Foi modificado agora recentemente, né, o artigo 1080-A, foi o seguinte, ó, o sócio poderá participar e votar à distância em reunião ou em assembleias nos termos do regulamento do órgão competente do Executivo Federal. A reunião ou assembleia poderá ser de forma digital, respeitados direitos legalmente previstos de participação e manifestação dos sócios e demais requisitos regulamentados. Tá? Incluído aí pela nossa Lei 14.030 de 2020, inclusão recente aí. Né? Claro, hoje, em face da necessidade, tudo tornou-se virtual, não há mais aquela necessidade da presença para realizar uma reunião ou uma assembleia de sócios. Tá? Faça uma leitura aí, depois desse capítulo, que se mostra bem importante. Não esqueça também de ler o nosso material que está lá disponível para vocês, para fixar bem essas questões aí. É importante também aqui, olha, vou falar sobre aumento e redução do capital social, mas nós já tivemos a oportunidade de falar
Mas quando toca nesse assunto capital social, é sempre importante reforçar algumas situações. E a primeira delas, sem sombra de dúvidas, lembrem-se sempre que capital social é o valor necessário, valor esse que pode ser em bens, valor esse que pode ser por meio de crédito, mas preferencialmente em dinheiro, e na sociedade limitada, jamais em serviços. Então, quando a gente fala em capital social, é sempre bom colocar essa informação. Na sociedade limitada, o capital social não pode ser integralizado por serviço, porque o capital social é esse valor necessário para a realização do objeto. Pode acontecer no curso da vida de uma sociedade que seja necessário um outro valor ou acréscimo de valor para a consecução do objeto da sociedade. Imaginemos que nós tenhamos uma sociedade que ficou estabelecido entre os sócios que era necessário inicialmente para o exercício daquela sociedade o valor de R$ 10.000 para a consecução daquele objeto social. Sócios A e B contribuíram de forma equânime, cada um dos sócios contribuiu com R$ 5.000, integralizou o valor de R$ 10.000. A sociedade começou a funcionar e logo percebeu que que o valor com que os sócios contribuíram não era suficiente. O que pode ser feito? Veja, coloque aqui uma observação. Pode, sem sombra de dúvidas, a sociedade, já que ela já está constituída, a própria pessoa jurídica, procurar um banco e pegar um empréstimo. Vai lá no banco e pega um empréstimo, por exemplo, de R$ 100.000. Em se tratando de uma sociedade limitada, quem que é responsável pelo pagamento desses R$ 100.000? Claro que será a pessoa jurídica. Vencendo cada uma das parcelas, o que a pessoa jurídica tem que fazer? Fazer o pagamento para o banco. Em caso de inadimplemento, o banco vai cobrar da pessoa jurídica. Né? Isso porque o capital social já está integralizado e principalmente, porque aqui no nosso caso, reforço, não há uma situação de desconsideração da personalidade jurídica que dá ensejo de cobrar do sócio. Não é o caso, está tudo regular. Então, quem deve é única e exclusivamente, por se tratar de uma sociedade limitada, quem deve é a pessoa jurídica. Esse é um caminho. Quando pega um empréstimo, o que acontece? Entra lá os R$ 100.000 na conta corrente da pessoa jurídica. Qual que é o grande problema? Tem que pagar as parcelas. Mas os sócios podem decidir sobre uma outra visão e uma outra situação. Veja, nós temos aqui 2 sócios. O capital social era de R$ 10.000. Cada um dos sócios integralizou, pagou, portanto, R$ 5.000. Está lá, os R$ 10.000 na conta corrente. Não é suficiente, precisa dos R$ 100.000. Então precisa de mais R$ 90.000. Ou precisava mais dos 100 mil mesmo. Eu preciso de 100 mil. Preciso de R$ 100.000. Então podia pegar o dinheiro no banco. Os sócios podem fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, nós, sócios, vamos transferir mais dinheiro para a sociedade. Então vai tirar do patrimônio de cada um dos sócios e contribuir os sócios. Igualmente, claro, no nosso exemplo, com mais R$ 100.000. O que aconteceu? O capital social, que era de 10, passou agora, com os outros 100 que entraram, o capital social passou a ser de R$ 110.000. Quanto que ficou para cada sócio? 50%, da mesma forma como nós estabelecemos. Só que a diferença é, agora são 50% de 110.000 e não 50% mais de 10.000. O que eu quero dizer aqui para vocês? Toda vez que o sócio novamente põe dinheiro no capital social, um aumento do capital social. Né? Nós podemos entender e devemos entender sempre que capital social é o valor para a consecução do objeto que foi, né, despendido pelos sócios. É um valor histórico. Tá? Essa é uma das situações que nós temos de aumento do capital social.
Pode aumentar o capital social entrando um novo sócio. C, por exemplo, poderia ter entrado com 100 mil reais. Teria que ter a anuência dos demais sócios para a entrada dos sócios. Tá? Fato é que aumentou, entra dinheiro lá na sociedade. Agora, o capital social, da mesma forma que ele pode aumentar, ele pode reduzir também. Imaginemos que nós tenhamos 3 sócios, né? E o sócio C deseja não mais participar daquela sociedade. Já tivemos a oportunidade de ver isso em aulas passadas. Vai acontecer o fenômeno da dissolução parcial se os demais sócios desejarem continuar com a sociedade. A e B querem continuar com a sociedade, e C vai sair da sociedade. Se nada tiver disposto no contrato social, regra geral está lá no capítulo de sociedade simples, o percentual devido ao C, fazendo-se uma análise, né, do ativo, do patrimônio, menos os débitos, encontrando ali aquele resultado, vai verificar qual que é o valor devido para o C, que deve ser pago em 90 dias, e isso não está aqui no capítulo de sociedade limitada, e sim no capítulo de sociedade simples. Lembra lá de solução parcial? Então, cuidado, façam sempre essa leitura com os olhos atentos lá ao capítulo de sociedade simples, tá? O fato é, ó, se um sócio saiu da sociedade, e imaginemos que o sócio C, para continuar com o nosso exemplo, que tivemos a oportunidade de tratar, ele tinha 30% da sociedade. Imaginemos que o capital social era de 100 mil reais. O sócio C deixou, foi pago o valor a ele pela sociedade, claro. Nós temos que reduzir 30% aqui nesse capital social. O que era 100 mil, menos 30%, que é a parte de C, já que C deixou a sociedade, passa a ser agora o capital social de 70 mil reais. Divididos agora para quantos sócios? Para os 2 sócios que sobraram, os sócios A e o sócio B, divididos na proporção das cotas que eles tinham ainda naquela sociedade. Então, o capital deixa de ser 100 mil e passa a ser 70 mil, mas agora com os sócios A e B. Não tem problema nenhum, porque, por exemplo, se o sócio A tinha 35% e o sócio B tinha 35%, dando 70%, A e B contribuíram com quanto? Com 70 mil. O C aqui tinha contribuído com 30 mil. Você vai retirar apenas os 30 mil dele. A e B agora, né, nessa nova situação, cada um fica com 50% do capital social, que também não é nada diferente. Eles tinham percentual igual aqui, ó. Só que nessa nova sociedade, nós não temos mais 3, e sim 2, com cada um com 50. E o novo capital social é de 70 mil reais. Tá? É uma das formas que nós temos aí de redução do capital social. Mas os sócios também podem entender que o capital social é muito superior ao necessário e podem reduzir esse capital social. Ou se a sociedade vier tendo lucros não, perdão. Se a sociedade, nos últimos anos, vem tendo aí prejuízos reiterados, eu queria falar prejuízos já contabilizados, também pode reduzir esse capital social, tá bom? São questões contábeis mesmo, tá? Então, essa possibilidade de aumento e redução do nosso capital social. Depois façam também uma leitura com calma aqui nos nossos artigos, é isso que eu acabei de falar, bem como no nosso material, tá? Agora sim, chegamos numa situação bem importante, que é da resolução da sociedade em relação aos sócios minoritários, que se mostra uma situação bem gravosa para o sócio minoritário. Veja o que fala o artigo 1085. Ressalvado o disposto no artigo 1030, tá, então vamos lá, só para não ficar no ar aqui, o artigo 1030. Passou muito. 1030. Ó. Ressalvado o disposto no artigo 1004, seu parágrafo único, pode ser o sócio excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tinha liquidado nos termos do artigo 1028. 1004. Então vamos lá, ressalvado 1004, vamos ver o que é isso.
Os sócios são obrigados, na forma e prazo, a contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazer nos 30 dias seguintes da notificação pela sociedade responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Verificada a mora, poderá ainda, na maioria dos demais sócios, se preferir a indenização ou exclusão do sócio. Então, o sócio pode ser excluído porque não cumpriu o capital social, artigo 1004, que integralizou o capital social. Né? Nos termos do artigo 1030, o sócio que cometer uma falta grave poderá ser excluído judicialmente por iniciativa da maioria dos demais sócios, né? E agora sim, o artigo 1085 fala o que pra gente? Ó, tem que fazer essa leitura com calma. O artigo 1085 fala pra gente o seguinte: quando a maioria dos sócios representativa da mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da atividade de empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante, olha só, o sócio pode ser excluído, lá era tudo judicial, mas o sócio, 1004, 1030, mas agora o sócio pode ser excluído mediante a alteração do contrato social, desde que prevista a exclusão por justa causa no contrato social. Olha como que isso é grave. O sócio minoritário, pela maioria dos sócios, mais da metade do capital, mais do que 50% do capital social, pode decidir, mediante simples alteração do contrato social, não precisa nem de ir para o judiciário, né? Excluir um outro sócio desde que haja justa causa. Né? Ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios na sociedade, a exclusão de um somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e exercício do direito de defesa. Então, ressalvado o caso que seja 2 sócios, a exclusão do sócio poderá ser determinada em reunião ou assembleia convocada para esse fim. Não pode ser simplesmente por uma assinatura de documento dos sócios. Tem que ter aquela assembleia, aquela reunião, para o sócio poder lá e realizar o seu direito de defesa. Tá? Olha como que isso aqui é sério. E aí, eu já lhe faço uma advertência. Se você for sócio de uma sociedade limitada, veja o que eu estou falando. Se você for sócio de uma sociedade limitada, você nunca pode ter uma participação no capital social inferior, né, menor do que 25%. Você tem que ter mais do que 25%. Ah, eu tenho 30%, tá tranquilo. Não tem problema. Tá? Por que eu tô te falando isso? Porque, veja, isso, claro, se na questão de exclusão, quando não tem essa exclusão prevista no contrato. Porque se tiver uma previsão de exclusão de um sócio minoritário no contrato social, olha, acompanhe comigo. Tem aqui um contrato social que tem a previsão de exclusão do sócio a qualquer momento por falta grave. Você não vai fazer parte dessa sociedade se você tiver 30%. Por quê? Você tem menos do que a metade, seu percentual é menor do que a metade, você vai poder ser excluído a qualquer momento. Ah, mas eu tenho que cometer uma falta grave. Tá? E se as pessoas disserem que você cometeu a falta grave? Eles fazem uma reunião, estabelecem que você cometeu aquela falta grave e te excluem da sociedade. Ah, mas é injusto, eu vou ajuizar uma ação. Olha o problema que você está me contando. Você vai ter que ajuizar uma ação, você vai ter custo, vai demorar, né? Vai ficar fora de uma sociedade por um período longo. E o que vai acontecer com essa sociedade? Provavelmente os sócios vão dilapidar patrimônio, vai ter um problema muito grande. Então, se tiver aqui a possibilidade de falta grave para você ser excluído da sociedade,
Não seja minoritário. Se você é majoritário, ótimo. Você exclui quem que você quiser. Né? Você pode ganhar e não levar judicialmente. Esse que é o grande problema. Tá? Esse que é o grande problema. Por que eu estou falando que você não pode ter 25%? Imaginemos que você entre numa sociedade com capital... não tem falta grave, não tem essa exclusão, não tem nada disso. Não tem, porque o artigo nos diz claramente, ó, poderá excluir da sociedade mediante alteração do contratual, desde que prevista no contrato social a exclusão por justa causa e falta grave. Então tem que estar isso no contrato social. Aí você encontra um contrato social, você tem 20% e fala, no contrato social não tem exclusão, tal. Tô tranquilo. Você não tá não, você sabe por quê? Lembra lá no início da nossa aula? Tava aqui, ó. Para alterar o contrato social, precisa de 3/4 do capital social. Então, os demais sócios com 75%, eles alteram o contrato social. Porque aqui, ó, alteração do contrato social é o 5 e o 6 do inciso 71. O 5 é modificação do contrato social. Então você entra na sociedade, não tem. Os demais, só tem 25%, só tem 20%. Os demais sócios têm 75%. O que eles fazem? Eles fazem uma alteração do contrato social e incluem a exclusão por justa causa. Falta grave. Agora o contrato social tem a exclusão por falta grave. E você tem apenas o quê? 20% da sociedade. Tá? E aí vem o problema. Eles fazem uma reunião, te chama lá, não tem problema nenhum. Nessa reunião e decidem pela sua exclusão. Você vai ser excluído. Eles fazem uma outra alteração contratual e já nessa alteração contratual, porque é por simples alteração contratual, né, o artigo 1085, é por simples alteração contratual, né, simples alteração contratual, eles te excluem daquela sociedade. Aí você pensa assim, mas fui excluído, só tem 20%. Tranquilo, né? A sociedade hoje está valendo R$1 milhão, 20%, numa época de pandemia, eu vou ganhar os meus R$200 mil. E lá no Código Civil diz que eu tenho, para receber o percentual que eu tenho, 20% de 1 milhão, em 90 dias. Isso é, senhores, se o contrato social não estabelecer outra coisa. O contrato social, lembra que eles fizeram uma alteração para colocar a justa causa? Nessa alteração também eles falaram o seguinte, olha, aquele sócio que foi excluído por justa causa tem o direito de recebimento único e exclusivamente, não pelo patrimônio da sociedade, mas ele tem o direito ao reembolso daquilo que ele contribuiu. E quando você contribuiu lá atrás na sociedade, aqui ó, você contribuiu com 20% e o capital social era de R$10 mil. Deu muito certo, era uma startup e rapidamente virou 1 milhão. Mas quando você contribuiu, eram R$10 mil, você contribuiu com R$2 mil. Agora você achou que ia ganhar, né, os R$200 mil em 90 dias. Os sócios colocaram lá. Não, tem que ser por aquilo que ele contribuiu, os 20%. Só o reembolso do que ele contribuiu. Com juros, correção monetária, claro. Mas é um intervalo de 1 ano, de R$2 mil, juros, correção monetária não vai dar nada. E o pior, eles colocaram que ainda vão pagar em 24 parcelas. Né? Vão pagar em 24 parcelas. E aí, né, você tem esse probleminha aí, você vai receber 2 mil em 24 parcelas. Tá vendo? Você não pode ter menos do que 20% do capital social em uma sociedade, sob pena de ser bem... 20% não, né? Desculpa. 20%, se você não pode ter patamar menor ou igual a 25%, tá? Você tem que ter no mínimo... deixar bem a observação. Você tem que ter no mínimo 26%. Porque aí, para alterar o contrato social, né, precisa da sua anuência. Compreendido? Né? Isso se mostra bem importante. Tá bom? Chegamos ao final aí da nossa sociedade limitada.